E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Narcélio Grude. E aí, Grude, beleza pura? Beleza. Seja bem-vindo aqui à nossa bancada, na Casa de Vovó Dedé. Eu que agradeço o convite e toda a receptividade aqui da casa. Deu um rolê na casa, conheceu aí? Dei, bem legal. Massa, né? Muito, muito, muito bom. Casa de Vovó Dedé tem 30 anos, é uma instituição que assiste a 1.500 crianças aqui na Barra do Ceará, faz tem um projeto incrível com música, com arte, fantástico. Sim. Maravilha. Grude, pergunta da galera de casa e minha também, né? Saber como é que começou essa história, o Grude com a arte com o Grude. Como é que é esse percurso? Bom, acho que a arte foi a forma que a vida me apresentou para poder eu trilhar o meu caminho, né? Desde pequeno, né, desde criança, eu tive contato com a engenhosidade de alguns parentes, né, de meu avô, de minha mãe, que tinham um pé na inventividade e na artesania, e, de certa forma, isso me influenciou, né? Como também o meu caráter, minha energia mais underground, que me propiciou a adentrar em alguns caminhos que... Precisar extravasar essa parada. Né? De poder trabalhar a energia, né? De ir com coisas que você se identifica, né? Então, a arte ela se apresentou como, acho que, a trilha ideal, né? Aí eu seguia, eu caminhando. E desde muito novo, desde já de criança, já mexia? Sim, sim. Mas até a coisa realmente se formatar e eu entender que era esse o caminho, foi uma longa estrada. Percurso, né? E essa longa estrada foi até quantos anos? Quando é que o Grude disse, cara, a arte é a parada, a arte é por aqui que eu vou? Eu acho que quando a coisa virou profissional, quando eu comecei a viver disso, né? Então, para mim, esse é um ponto de virada, que foi quando isso virou meu ganha-pão, meu sustento. Foi com 21 anos. 21 anos? Foi quando eu saí jovem, de casa, né? Mesmo, e aí eu tive que me virar no sentido de ter meios de me sustentar, de fazer a coisa acontecer, né? Então, com 21 anos foi onde eu comecei profissionalmente a isso ser o carro-chefe que tu disse, a minha vida é a arte, é aqui é o que eu sei fazer e é daqui que eu vou ganhar meu pão aqui. Eu não tinha outra opção. Pronto, é aí que eu queria chegar. Teve alguma, diz, rapaz, eu vou ser outra coisa e tal. Não, tu começou no ofício e sem ganhar dinheiro, que a galera disse, não, começa ali sem ganhar dinheiro, e aí quando teve a necessidade, disse, cara, eu vou transformar isso aqui em grana. Mais ou menos. Acho que não foi nem transformar isso em grana, né? Eu acho que a questão foi bem mais... Testei outras, né? Fui vendedor de batata frita, fui vendedor de din-din, trabalhei de office boy, né? Então, fiz durante... até chegar a arte ser meu... né? Os meus artísticos serem meu ganha-pão. Eu passei por outros caminhos, mas tudo dentro de uma busca de se encontrar, de achar esse caminho, né? Então, acho que cada um de nós tem esses labirintos que vão nos levando até acharmos até botar o trilho, o trem nos trilhos e dizer, pronto, é isso aqui. E já foi com grafite? Foi, na verdade, eu comecei com a pichação na primeira pichação? Pichação, Diz para a galera de casa qual é a diferença aí, por favor, de pichação para grafite. O grafite é mais uma questão estética, porque, na realidade, eles bebem da mesma fonte, eles bebem de uma mesma ferramenta, de um mesmo suporte, né? E o grafite ele já tem um trabalho, hoje, principalmente, mais ligado numa estética, né? Mas eles são irmãos siameses até, não digo nem gêmeos, eles são siameses no sentido de estarem juntos mesmo, né? Já na pichação, a diferença que eu acho principal da pichação para o grafite é que a pichação ela não tem uma intencionalidade de ser arte, né? Entendi. E eu acho que por isso ela é muito mais arte do que o grafite, né? Ela tem uma pureza de intenção, apesar de ser um ato criminoso, né, pela nossa legislação,
Mas ela tem uma pureza de intenção de não querer ser arte, de não querer ser... E isso faz dela, para mim, uma das artes mais originais Pura, e né? mais puras no Genuína, né? sentido da genuinidade. Descolada no sentido... de qualquer espécie de veia de mercado, Sim. descolada de qualquer intenção, até estética mesmo, né? Existe na pichação uma espécie de jogo, né? Uma disputa, né, de quem tem mais nome, de quem faz mais alto, né? Mas assim como no skate, né, que tem uma irmandade, que tem, não é uma disputa de derrubar o outro, mas uma disputa de estar junto. De cantadores ali, de trovadores, a galera que saiu do rap e tal, né? É uma disputa que tá mais, que vibra com a vitória do outro. É mais pelo desafio, né? Isso. Então, mais pelo desafio. O grafite ele já tem essa vertente mais de encontrar uma linguagem, encontrar um personagem, encontrar uma linha, né, uma escala de cor, e aí trabalha hoje com... Chega em outros lugares, né? Então, hoje a gente já tem no grafite um mercado, a gente já tem o grafite em galerias, em museus, já tem um reconhecimento mundial, né? Mas essa coisa do grafite, a pichação, ela é uma coisa bem do Brasil, porque nos outros países, grafite é uma coisa só. Né? Então, existe um pequeno diferencial para o muralismo. Né? Entendi. Mas quando você fala, por exemplo, no exterior que você é grafiteiro, isso pode ser um tiro no pé, né? Porque para eles grafite abrange as tags, o que a gente conhece como pichação aqui, né? Entendi. Os bombes, né? Então, massa. Ou seja, no exterior não é criminalizado? É criminalizado a pichação também? Só que não existe essa diferenciação que a gente faz aqui de pichação e grafite. Entendi. Lá não existe a palavra pichação. A pichação é uma palavra do Brasil, é nossa, né? Que vem do picho, né? Dessa coisa quando a gente está andando na beira do mar e prega no pé, e essa coisa pegajosa. Da cor, né? Que a maioria do preto, né? E tal. Mas no exterior não tem essa palavra pichação. Então, isso é comum quando eu era mais grafiteiro. Hoje eu já não sou tanto quanto eu gostaria. Né? Mas era comum as pessoas chegarem e falarem: ah, isso é que é legal, a pichação em porcalha, o grafite em beleza. Entendi. Tem uma questão aí que eu acho que é delicada, né? Porque a pichação, ela tem um amigo meu que ele fala bastante, o Baixo Ribeiro, que a pichação é a porta de entrada para as artes mais pesadas, né? Entendi. Então, muitos dos artistas que hoje estão, o próprio Cobra, os Gêmeos, falando numa galera que é mais conhecida, né, nacional e mundialmente, são pessoas que beberam da pichação, né? Que passaram, tiveram como se fosse um degrau ali para chegar, fica paralelo um tempo, aí o cara acaba entrando no grafite. Os caminhos de cada um, mas um não é mais que o outro, é isso que eu quero dizer. Por mais que aparentemente a gente... Por mais que você deixe de ser pichador e passe a ficar só grafiteiro e tal, a pichação tem o seu lugar, né? Eu acompanho muito o #eu, que eu acho incrível o trabalho do cara. Sim. Né? E eu acompanho lá no Instagram São e tal. dois caras. São dois caras, né? Pronto, são dois caras. Eu só sei #eu lá, não sei o nome deles. E tem uma filosofia ali. Sim. Tem uma filosofia, tem uma parada de comunicação e altamente democrática e que fala com a sociedade, né? Sim. Como o grafite também fala. Sim. Mas a pichação, quando vem com essa parada filosófica de frases e tal, é espetacular, né? Ele tem um caráter contestador, né? Porque, de certa crítico, forma, né? Ele surgiu muito nessa coisa da liberação da publicidade, né? Onde as pessoas viam propagandas de refrigerante, de mercadorias e afins em todos os lugares, e aí começou-se a pensar, por que aqui o meu nome também não está? Entendi. Então, de certa forma, é uma contracultura contra a publicidade, mas que também é um jogo da publicidade. Né? Acaba sendo. Né? E são símbolos que, de princípio, foram criados para serem inelegíveis. Né? Então, você cria ali um alfabeto, você cria uma forma, né, de escrever, que é uma gíria, né, de certa forma também. Na minha época tinha inclusive uma forma de falar. A gente falava de trás para frente, que era uma forma da gente conversar para ninguém entender, e ninguém entender, a gente poder estar ali um código, burlando, né, o sistema. Massa demais. E aí da pichação foi pro grafite e se tornou o Narcélio Grude, que a gente começou a ver nas ruas e tal, e a trabalhar com isso, né?
trabalha... Está no Benfica ainda? Estou, Tá, ateliê no Benfica, tem um ateliê e tal. E quando surgiu o Festival Concreto? Como foi essa parada do concreto? Bom, nessa trajetória de artista de rua, né, de grafiteiro, de muralista, de fazer instalações e ter a rua como suporte, eu tive a oportunidade de participar de alguns festivais, tanto no Brasil como em outros países, e isso fomentou muito a ideia de realizar isso também na cidade que eu resido, né? É cearense, Grude? De Fortaleza? Eu nasci no Piauí, mas fui criado no Ceará, então me considero cearense. Certo. Meus pais são do Ceará, minha família é toda do Ceará. Só tem eu e uma irmã que nascemos no Piauí. E vieram logo para cá. Mas minha memória é toda Ceará. Massa. E Fortaleza? Fortaleza. Benfica? Não. Benfica eu vim... Depois. Mas, como eu estava falando, e aí a partir dessas vivências surgiu esse questionamento em mim de por que a minha cidade também não tem essa energia que circula quando tem um festival dessa natureza, né? Além de que, para artistas, tem muito essa coisa de você ir para os centros, né, onde a coisa acontece, São Paulo, Rio, e a gente tem São Paulo como uma meca da arte urbana mundial, né, assim, onde tem mais artistas, onde tem mais obras públicas e no mundo, né? E aí eu lutei muito por essa coisa de não quero ir morar em São Paulo, né? Porque então o festival ele surge também dentro dessa intenção da gente poder estar criando aqui mecanismos que possam dar suporte às pessoas que fazem isso viverem disso aqui, né? Massa, muito bom. Eu acho massa em São Paulo, eu acho bacana, massa. mas por que não no Ceará? Por que não em Fortaleza, né? Mas é uma luta, viu? Eu te digo que mesmo com esses 11 anos que a gente tem desde a primeira edição... Parabéns, cara. A gente ainda não tem uma política pública realmente pensada para a arte urbana, né? Nem para a arte, né? Eu acho que para a arte como um todo já algumas linguagens eu acho que são bem melhor, contempladas, né? Elas são mais articuladas, são mais organizadas e conseguem uma colocação melhor no que se diz política pública. A arte urbana ela está dentro do segmento das artes visuais que engloba muita coisa, né? Então, que vai da performance, da fotografia, da pintura, da escultura, das instalações. E aí fatia muito, então, né? E, geralmente, quando você vê os editais de arte, os menores aportes são para... Ele está ali entre os menores aportes. Para as artes visuais e para a arte urbana. A arte urbana virou uma palavrinha dentro das artes visuais. Que já é pouco. Que o aporte já é pequeno, né? E, de certa forma, eu acredito, assim... Depois eu fazendo uma reflexão que eu acho que o Festival Concreto ele tem até um pouco de culpa disso, porque eu acho que por a gente fazer o que faz, e aí é um ponto importante de eu pontuar, que o festival ele acontece através de leis de incentivos, né, que é, de certa forma, dinheiro público, através de isenção fiscal de empresas que patrocinam, como também de patrocínio direto. São várias as maneiras que a gente busca para poder fazer a coisa acontecer. Vai para a iniciativa privada, vai para o setor público. Né? Isso, mas para que isso não pareça também um discurso dúbio, né? Porque tem aí sim, mas não é uma política pública pensada para a arte urbana. Eu me enquadro dentro de umas artes integradas, de linguagens para poder que a coisa aconteça, né? Então, não é uma política pública para a arte urbana. É eu pegando uma brecha dentro do que se tem para fazer arte urbana. E o edital está aberto, como existe o mecenas e tal, aí aprova o projeto, como aprova um livro, como aprova um festival de teatro, ou qualquer outra linguagem, ou qualquer outra arte, e você vai captar. Isso. Né? E é uma luta. Né? São 11 anos, 10 edições, mas sempre parece que é a primeira. Desde o início, assim. Grude, foi com captação? Não nasceu com captação, né? Não, a primeira edição não. E a partir daí a gente começou a trabalhar, e começou a entender, Primeira edição geralmente é na força mesmo, vai para cima. Acho, cara, quase todas as edições foi na força para cima. Mas as outras já têm um norte de onde captar, né? A primeira deve ter sido assim, cara, vamos
e o cara sai do zero, né? As outras já você vai pegando um certo embalo. Tudo bem que começa tudo de novo, né? Tem um aprendizado, né? Então, assim, acho que na forma de fazer a gente vai entendendo o que errou ali, o que precisa melhorar aqui, né? Então, tem esse aprendizado que a gente vai entendendo. Tem também uma busca da gente sempre estar entendendo a realidade, o momento e o que a cidade pede, né? Então, a gente está sempre também buscando propor outras formas de pensar, e nisso tirar artistas do seu lugar comum e levar... No conceito de como funciona, de como acontece o festival, né? Sim, sim. Do tipo, não é só grafite. Não é um festival de grafite. Não é um festival de grafite, não, né? é um festival de arte urbana, certo. e é onde a gente foca uma arte pública que tem a sua pungência em diversos fatores que fazem... Porque quando a gente pensa, por exemplo, de a gente apreciar a arte, né? Então, para a gente apreciar a arte, a gente precisa, para apreciar alguma coisa, eu acho que a gente precisa estar com alguns princípios fundamentais sendo atendidos. Então, assim, como é que você vai estar apreciando a arte se você está com fome? Como é que você vai estar apreciando a arte se você não está bem de saúde? Isso. Como você vai estar apreciando a arte se o meio ao que você vive é um meio tóxico? Então, dentro disso, dentro do próprio festival, a gente criou, na edição 7, o Concreto Vital, que é uma série de ações de promoção de saúde. Mas o que é que tem a ver saúde com arte urbana? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Dentro disso que eu estou falando, né? Esse ano a gente vai estar lançando o Concreto Ambiental, que é uma coisa que a gente já queria ter lançado antes, que é uma linha do festival que a gente já vem fazendo, na real, parte do nosso resíduo, parte da forma que a gente lidar, por exemplo, com os descartáveis. Sustentabilidade. Né? De ter uma atenção com o meio ambiente dentro disso. Né? Maravilha. E esse ano a gente vai estar pegando isso de forma mais sério, mais forte. Assim, realmente, sendo isso um dos setores a gente está trabalhando dentro do festival. Né? Então, ele tem essa questão de estar buscando entender, né, a amplitude que isso tem para além da arte em si, para além de um mural, né? Para além de uma escultura. A missão não é só, a missão é muito você levar a poesia, você levar a poesia urbana, mas tem quem está fazendo, né? E a gente conversa muito sobre isso em relação ao artista mesmo, né? Sim. Que o artista está lá, está grafitando, está fazendo arte urbana, está fazendo uma intervenção e tal, mas ele tem a casa dele, ele tem as necessidades dele, ele tem as questões emocionais e físicas. Não adianta só alimentar a alma, né? Você tem que estar com o corpo alimentado, você tem que estar de boa. Condição mínima, né? Condição mínima. E aí tem a questão urbana, eu acho muito interessante o concreto se espalhar pela cidade. Sim. Cada festival, não sei se é assim, vocês escolhem um nicho da cidade e tal para ir lá, né? Muitas vezes na periferia. Sim. Né? E isso é incrível, né? É inclusão, né, Bruno? Inclusão. É uma forma assim, tu falou a gente escolhe, mas geralmente a gente é escolhido, né? Entendi. Ou a partir de um convite, ou a partir de uma visita, ou a partir de uma provocação que nos leva a determinados lugares, né? Mas a gente sempre com essa pulga atrás da orelha de estar tentando entender o que é que o festival tá, para onde ele está indo, para onde ele está nos levando e qual direcionamento a gente vai estar dando junto com esse levar, né? Porque não é também se deixar levar, né? Você se deixa levar, mas norteando ali, norteando, né? Isso. O papel da curadoria, de tentar entender como é. E é muita gente, né, Grude? Vocês trazem artistas... Até hoje, até a 9ª edição, esse ano a gente vai estar fazendo a 10ª edição, né? Foram quase 1.200 artistas, entre nacionais, internacionais e locais. Bom demais. A grande maioria locais. Né? Entendi. A grande maioria locais. Isso desde a primeira edição. Agora, por edição, vem quantos, mais ou menos? Na faixa de 100 artistas, mais ou menos. E tudo bancado, assim, as passagens e tal? Como é que... Existem várias formas. Várias formas. Várias formas. A gente tem desde parceria, por exemplo, com o Instituto Goethe, que eu acho importante de estar falando. Claro, importantíssimo. Porque é um parceiro que, todo ano, eles trazem 1 ou 2 artistas da Alemanha, né? E aí eles pagam o bilhete de viagem, pagam o cachê, e o festival é responsável por toda a infraestrutura. Acomodação, alimentação, assistente, material, estrutura, parede, se for uma pintura. Entendi. Então,
nós somos responsáveis por todo uma parte significativa, que é bilhete parceria, e cachê, né? O Instituto Goethe já paga, né? E o Instituto Goethe, isso dentro de um programa deles de cultura, de fomentar a cultura alemã pelo mundo, né? Então, maravilha. A gente tem essa parceria. Estamos insistindo para ter a volta, né? Porque a gente já recebeu mais de 10 artistas alemães. E a ideia é que a gente também, que a Alemanha receba artistas Leva a galera brasileiros do Ceará, lá, né? Cearenses e de outros estados para lá, isso. né? Maravilha, essa troca é fundamental, né? A gente tem também uma troca similar com o México, com a WAD, que é o World Art Destination, que é um coletivo que desenvolve arte pública no México, não só na cidade do México, mas em diversos estados e cidades do México, onde a gente está recebendo sempre artistas de lá e indo artistas daqui para lá. Aí já tem gente daqui indo para o México também. Já foram, né? Agora esse ano a gente está com 4 artistas para ir, eles estão agora concorrendo, estão na busca de bilhete, escreveram nesse programa Voe da Juventude, né? E aí estão aguardando aí se são contemplados ou não. Que massa. Para irem ao México. Se não, vão atrás de outros meios para conseguir tem que chegar lá, o bilhete. Tem que chegar lá. E com esse grupo funciona assim, né? Os artistas vêm e aqui a gente dá todo o suporte. E da mesma forma são os artistas daqui. A gente vai, tem que chegar lá. Chegando lá, eles, desde o aeroporto, da receptividade até a entrega de volta no aeroporto, tudo é acolhido por eles. É o princípio da reciprocidade, né? O que a gente faz aqui por vocês, vocês fazem aí pela gente. São os ajustes que a gente vai fazendo para que a coisa aconteça. E a arte vai ganhando o mundo, né? A nossa arte vai ganhando os muros, os murais da... E é muito importante para um artista ele beber de outra cultura, né? Ele poder estar visitando outro país, poder... Eu acho que isso abre uma perspectiva, pelo menos em mim abriu. Com certeza. De entender que não é só essa visão, não é só essa forma que a gente entende, né? Então tem outros jeitos e eu acho que isso é muito rico para o artista principalmente porque ele vive, né? Ele bebe dessa diversidade, ele bebe desse olhar diferente, né? Então poder ter essa percepção que as coisas acontecem de outro jeito também é uma forma de fazer ele enxergar de outro jeito e fazer ele tentar melhorar, que as pessoas vejam de outro jeito, né? E aperfeiçoar o próprio trabalho, né? Ter a visão do mundo e aperfeiçoando o próprio trabalho. E, Grude, do grafite vieram as esculturas. A gente tem visto pela cidade esculturas belíssimas, sonoras, esculturas interativas. Como foi esse encontro do Narcélio Grude com as esculturas, com a terceira, com tridimensional? Não diferente das pessoas, né, comuns no sentido que trabalham com outras linguagens que não é arte, né? Muita coisa vem da infância, né? Assim, a infância é aquele lugar de criação de uma vida a se trilhar pós-infância, né? Durante a minha infância eu viajava muito com meu pai para exposições, né? Exposições de expoés, essas exposições de gado, de animais, né? Meu pai ele tinha uma vertente, trabalhava em empresas, fazendas, essas coisas de agropecuária. Legal. E ia sempre nessas exposições que aconteciam mais. Eu acho, hoje eu não sei, talvez tem a Expocrato, aqui tinha a Expoes, eu acho que ainda tem, acho né? Que a Expoes, e criança acha massa, acha incrível. Pois é, né? E a gente ia em uma que sempre tinha um tocador de berimbau elétrico, né? Então aquilo me fascinava, aquela estrutura, aquela parafernália, que era uma coisa que nos anos 70, 80, até hoje eu tenho notícia, hoje a única pessoa que eu tenho notícia é o seu Ivan dos Cajueiros, que é um senhor lá de Tabuleiro do Norte, que ainda mantém a tradição de tocar um berimbau elétrico, né? Que é uma estrutura feita com a calota de um caminhão, um para-choque de fusca, uma cabaça, um captador desses mais simples de violão e amplifica isso e com um pedacinho de vidro e uma baquetinha ele é um instrumento monocórdio e onde de uma só corda ele consegue tirar muita coisa, fazer várias melodias, né? E isso foi fascinante quando eu vi isso pela primeira vez e aí, nessas viagens com meu pai, eu descobri que tinha um restaurante que o cara sempre ficava tocando, e eu sempre dava um jeito de ir lá, de pedir o meu pai para parar, ou para ir no banheiro, ou estava com fome, enfim, né? Que era um caminho que meu pai sempre passava, ali no Triângulo do Quixadá, Chorozinho. E
E aí eu fiz uma amizade com esse cara. Teve um momento da minha vida que a gente foi morar em Pacajus para poder estar mais próximo. Meu pai está mais próximo do trabalho dele. E a gente está mais próximo do meu pai, facilitar, né, Entendi. Essa convivência familiar, né, a logística dele. E aí eu fiquei mais amigo desse cara, que esse cara morava no Pacajus, o tocador de berimbau, que chamava ele de berimbau, né? O apelido dele era berimbau. O apelido dele era berimbau. Tão relevante era o berimbau na E aí eu dele. pedi para construir um instrumento igual ao dele, né? E ele, claro, pode fazer. Aí foi a primeira escultura. Tinha que idade? 18. Massa. E aí eu fiz a primeira, mas assim, desde a infância, então eu já fazia história em quadrinho, eu tinha teatro de boneco, então eu sempre flertei com as linguagens, tive banda de rock, né? Teve um momento da minha vida que eu fui músico, então eu sempre tem a música, tem a parada musical, não veio por acaso, já vinha da infância. A música e as artes visuais. Estavam ali paralelo. Sim. Maravilha. Bem ligado com essa coisa underground, né? Então era banda punk, e depois virou fiquei mais o meu momento mais regional, então participei de uma banda que havia aqui na época, que era Soul Zé, que era uma banda que misturava baião com rock, isso no ano 2000. Né? Era bem legal, foi um momento. E aí depois fui para uma música, criamos uma banda, o Outro Lado da Coisa, que era uma banda que aí realmente foi um grupo experimental, que a gente mesclava performance com música, com artes visuais. E o teu instrumento, mexia com tudo? Eu trabalhava mais com percussão e os instrumentos que eu criava, né? Entendi. Que de certa forma, na grande maioria, eram percussivos, né? Entendi. E aí daí pareciam coisas que seguiam caminhos distintos, então, enquanto pintura, escultura, grafite, música, né? Mas que hoje eu entendo como elas se convergem, né? De como esse ponto de encontro, como foi importante estar bebendo de cada linguagem dessa. O Ricardo, né? Foi a primeira pessoa que me apresentou a materiais. Ricardo Tavares, abraço, Ricardo. Grande amigo. Ele era um que na época falava: você vai ter que escolher entre essas linguagens, porque tu faz teatro de boneco, tu faz história em quadrinho, por que não misturar grafite, tudo, né? E eu falava para ele: olha, eu não preciso ser. O que ele me dizia é que você não vai ser bom em nada, né? Entendi. Eu falava: mas não preciso ser bom em nada, eu preciso ser feliz com essas coisas. Pronto. Né? Por que é que eu tenho que escolher, né? E foi fundamental ele ter me dito isso, porque isso, de certa forma, foi um motivador a eu dizer: não, eu posso fazer tudo. E lá na frente eu entender de quando essas coisas se encontraram, quando eu consigo levar uma escultura sonora para a rua, quando eu consigo levar uma instalação sonora, quando eu consigo pensar uma escultura enquanto objeto sonoro, né, um instrumento musical. E aí isso ganhar uma outra conotação, que é... Porque o instrumento musical ele requer, de princípio, que alguém saiba tocar. Então, não é qualquer... De certa forma, você limita o acesso. Né? Porque o cara tem que sacar alguma coisa ali. Pois é. E aí eu comecei a pensar em estruturas sonoras para não músicos, onde através de você rodar uma manivela, você girar uma roda, para qualquer pessoa poder fazer música. Lógico. Aí você vai ter uma limitação, porque são músicas pré-formatadas, né? Então, Entendi. Ele pode girar para um lado, para o outro, e aí a música fica de uma forma ou de outra. Mas aí, dependendo do ritmo e tal, você faz a sua melodia. Isso. Dentro de um campo já pré-determinado. Parada democrática, hein? Que massa. E aí foi disso, né, surgindo essa ideia de sair do músico para o público em geral, né? E depois eu comecei a pensar de utilizar o vento como suporte, de utilizar a água como suporte, né? Então, de como essas coisas podem estar interagindo e gerando som, gerando movimento, sem necessariamente ter a mão humana como força o som prepulsora, das coisas, né? O som das coisas e essa questão da energia, né? A partir do vento, a partir do caminhar da água, a partir, enfim. Aí tem um mundo inteiro. Então, fez o berimbau lá atrás, fez o berimbau igual, fiz o e daí foi o primeiro. Depois, eu fiz 3 gerações de berimbaus, né? De berimbaus, sei lá. Eu também não sei, não. O primeiro, uma cópia do berimbau do berimbau elétrico. O segundo eu já fiz ele um pouco menor, porque ele era
era um para-choque de Fusca, com uma calota de caminhão, então era algo para eu levar no ônibus super desconfortável, né? Entendi. Era uma parafernália muito estrambólica para você estar carregando. Depois eu fiz um menor, um para-choque de Mercedinhas, que tem aquelas bolinhas, uma coisa mais compacta, e botei 2 cordas, né? Seguindo a mesma linha estética, mas ele mais simplificado. E depois já fiz um mais com caráter mais de escultura, né? Entendi. Porque dentro da escultura e da estrutura sonora, ele tem às vezes o estético ele se mais sobrepõe, se né? sobrepõe, e ao sonoro às vezes não. O sonoro é o principal. É o que principal. tem, é o principal mais do que o E estético. tem às vezes que tu acha que um vai se sobrepor e acaba o outro se sobrepondo? Pela escassez financeira da época, né? Então eu trabalhei muito tempo com um projeto que eu chamei de sucata sonora. Então, que a sucata foi que vem dentro desse princípio, né? Do berimbau elétrico, que era uma calota de caminhão, um para-choque de Fusca, né? Uma cabaça, então coisas... O que tinha na mão ali. Então eu comecei a desenvolver, de onde eu criei umas 200 ou mais esculturas feitas de sucatas. Tudo feito de sucata, e aí foi minha pesquisa com sucata sonora, que foi uns 10 anos ou mais, onde eu pegava objetos do cotidiano e comecei a transformar isso em... pequena escala, geralmente, coisa não tão Desde grande? de descargas de carro, de caminhão, Entendi. com sirenes, né, e filtrando esse som, e controlando através de dimmers, enfim, a tubinhos de PVC, onde conseguia colocar ar comprimido e fazer como uma espécie de órgão de apito, né? Entendi. Um pedacinho de cabo de vassoura, enfim. E a pesquisa foi com molas, com um monte de coisa. Para depois eu dar um salto que é exatamente sair da sucata, porque na sucata... A sucata é um lugar rico de pesquisa, porque você tem ali uma vastidão de materiais tudo, possíveis, né? Tem de tudo. Então, às vezes, eu ia buscar... Uma coisa achava outra. Ia buscar um carro de mão velho. E aí eu achava mais 3 coisas que eu pegava e já virava outra. Então, e num preço acessível, né? Depois eu comecei a pensar isso enquanto... Mas mesmo essas esculturas, elas têm dentro, quando a gente vai pensar em um mercado de arte, quando a gente vai pensar num refinamento, né? Porque a arte, para mim, ela tem essa função, né? De apaziguar a minha brutalidade. Eu acho que ela entrou na minha vida mais, resumindo, assim, o ponto que eu consigo encontrar hoje é porque a arte... É porque eu sou tão bruto, tão casca grossa. Para trazer a poesia. A arte vem tirando devagarinho essa casca, vem refinando aos poucos, né? Eu acho que essa é a grande questão. E isso também, o meu trabalho teve um momento, o trabalho que a gente faz, teve um momento que pediu a lapidação. Né? E aí eu comecei a pensar uma coisa já mais industrial, no sentido... Ao invés de aproveitar uma roda de bicicleta, eu criar uma roda, né? Aí foi para o design, né? Aí tem a questão do design. Fiz design, né? Minha formação acadêmica é em design, que me ajudou bastante também para esse salto. Para esse refinamento, né? Para esse refinamento, para entender os processos, para como se desenha tecnicamente, né? E o passo a passo, isso me ajudou. Durante muito tempo eu trabalhei com cenografia, que também me colocou muito nesse campo de entender processos, né, dos materiais e as suas possibilidades. Estudar, né, tem que estudar, tem que trabalhar e tem que estudar, não tem jeito, né? A minha forma de estudo é muito mão na massa, né? E sempre estar ali antenado com... Hoje Mas tem uma formação, né? Tem a formação, né? Tem. Que eu digo muito para a galera aqui, conversei com o Irlan Moura, é um grande grafiteiro, um garoto massa, um cara massa. Ele disse, cara, fui para o IFCE e foi um divisor de águas, né? Então, eu sempre digo para a galera, ser autodidata é massa, mas se puder estudar para poder refinar e tal, é bacana, né? O autodidata ele também estuda, né? Muito, ele não é o processo convencional das academias, né? Mas com certeza. Eu acho que não existe, né? Melhor dizendo, hoje a gente vê vez por outra na internet uns indianos, uns chineses, uns brasileiros que tocam piano de uma forma, outras coisas fazem, né? De uma forma assim que você fica impressionado, né? Isso não é dessa vida. Esse cara já daqui, vem com uma coisa que ele já traz. Não é desse planeta, não. Está vindo do outro canto aí, né? Que é uma
uma maturidade já tão grande dentro impressiona. de uma execução de um instrumento musical, por exemplo, que você percebe que tem uma parada aí, vem uma bagagem junto, né? Então, eu acho que é importante muito o estudo acadêmico e como todos os outros, né? Assim, com certeza. Porque às vezes a gente bota essa... E é um atalho, né? Eu conversei com o Roberto Galvão aqui, né? Ele é autodidata e estudou também paralelamente algumas oficinas. Cara, às vezes você faz uma coisa e demora muito ali e o cara já fez, aí tu vai lá e o cara diz, não, cara, vai por aqui que é mais ligeiro. Aí tu já guarda aquela energia para outra coisa, né? Aí eu disse, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu disse, que legal. Mas como é importante isso que ele falou, né? Porque, assim, quando você faz a tentativa e erro, e você internaliza, né? Porque eu acho que é esse porquê de esculturas interativas, né? De qual a importância de você pegar na obra, de você, a partir desse seu toque, gerar. Acho que essa forma como vivência, como aprendizado, ela é muito mais rica, porque quando você tenta, não só no pensamento, né? Mas também chega junto, interage. Né? Interage, que você está usando olho, ouvido, mão, cheiro, falando, né? Então você tá todos esses sentidos que são nos dados para você criar. Então, de certa forma, você está internalizando isso muito mais do que só quando você está observando. Com certeza, com certeza. E aí é isso. E aí, quando chega alguém e diz, olha, não é por aqui, tenta assim, isso, a ficha vai muito mais... Entendi. Porque você já pegou ali, né? Você já vivenciou, teve uma experiência que te permite... Já deu uma pelejada ali e já está arrumando a massa. Bora mostrar... Vamos começar pelas esculturas. Aproveitar aqui que a gente está falando das esculturas do Grude, que são fantásticas. Olha que coisa incrível, né? Que é um trabalho que é uma intervenção, né, Grude? Intervenção que foi feita num projeto da artista Maíra Ortiz, né? Ela passou no edital e convidou alguns artistas para criarem na orla de Fortaleza algumas obras, né? Eu tinha vontade, já tinha tem mais uma imagem, né, aí um desejo de navio. pintar o Mara Hope, né, que é esse navio fantasma e icônico, né, que está ali. Impressionante, que a gente vê encalhado, orla, né, na nossa espetacular. Orla. Olha que coisa linda, cara. E aí foi a forma que eu encontrei de, com pouco, fazer algo, né, assim, porque como intervir dentro do mar, né, porque você tem a questão da logística de chegar, dos materiais, do que fazer que dê para se enxergar da terra, né? E ficou incrível, né? E aí foi esse processo de derramar tinta e fazer esse arco-íris. Esse projeto ele se chama Reprisma, né? Que a ideia dele é trabalhar o prisma no sentido reverso, né? Enquanto um feixe de luz passa pelo prisma e sai as luzes coloridas, né? Sai a escala cromática. Aqui a ideia é o contrário. A partir das cores, chamar a luz para os lugares. Então, esse é um projeto que tem como princípio intervir em objetos abandonados, né? Entendi. E foi bem legal, porque a partir dessa intervenção, muita coisa surgiu, tanto da história desse navio, né? Que a gente vê desde criança andando na aula. Sabia, né? Os adultos, com certeza, têm uma visão. Quem chegou adulto em Fortaleza e olhou, achou massa, mas as crianças que cresceram aqui e que vêm passeando ali na Praia de Iracema e olhando, é uma coisa incrível. Minha avó morava ali, na Praia de Iracema, e a minha mãe hoje mora, a gente passou a vida toda olhando e achando lindo. Sim. E o inalcançável. Pois Quer dizer, pô, como é que você chega lá? O Grude chegou e pintou, né? Sim. Espetacular. Lindo demais. Aí, aperte o botão e aguarde. Isso aí é Não, na verdade, essa placa já existia. Certo. Né? Essa é uma e placa... aí tem a caixinha escultura. de música. A caixinha de música, foi né? um experimento de levar caixinhas musicais, essas caixinhas a corda, né? Essas caixinhas a manivela, Entendi. Que faz parte também do imaginário da gente, né? Como criança e tal. Caixinhas que tinham uma bailarina, Isso. né? Enfim. Todo mundo teve em caixinha casa, de quase música, todo mundo. né? Isso. E aí foi uma ideia de... Esse poste, abaixo dessa placa, ele tem um botão, que é o botão de você apertar para acionar a passagem de pedestre. Que nunca dá certo. Geralmente, pelo menos comigo, nunca deu certo. Eu acho que ele é só de uma intenção psicológica ali. Para mexer no psicológico, né? E aí eu criei uma série de caixinhas a corda. Depois, eu percebi que a caixinha a corda ela é muito frágil,
para a rua, porque a rua você requer com um público muito diverso. Isso. Porque quando a gente entra numa galeria, num museu, né, a gente já se prepara para ter cuidado. Para ter um cuidado, para um determinado silêncio, falar Isso. baixo. Tem todo o ritual. Né? A gente já vai, já se abre nossas percepções para ver de uma forma. Na rua, não. Né? Na rua tem aquele que vai para quebrar, tem o vândalo mesmo, né? Tem o cara que é sacano. E tem gente que vai com força porque não sabe a força que tem que colocar. E é isso, né? E aí, com essa instalação, eu percebi que a corda ela é legal, mas ela é sensível. Entendi. Né? Então, e eu comecei a passar para umas de manivela, que eu fui muito feliz, porque a manivela, se você parar de rodar a manivela, são caixinhas que têm o mesmo princípio, só que o mecanismo, ao invés de ser a corda, é uma manivela. Certo. E nessa manivela, você tem que achar a velocidade certa. Se você parar de rodar, ela para de tocar. Então, ela é muito mais... Interage mais ainda, né? Ela prende muito mais a atenção da pessoa, porque a pessoa tem que parar mesmo e rodar. Para escutar ali e tal, né? E abafar o som da cidade para escutar o som da caixinha. Abstrair daquela loucura ali. Então, sabe, ela requer uma imersão mais forte. E outra coisa que esse projeto em si me proporcionou, e aí vem que a gente está falando do estudo, né? Porque nas minhas esculturas sonoras, eu colocava as minhas músicas. E minhas músicas não estão no imaginário das pessoas. Entendi. Essas caixinhas, esses sistemas que eu comprava pronto e adaptava, né, nesses suportes, eles já vêm com músicas pré-determinadas. Que a galera já está na cabeça da galera. Geralmente são músicas de domínio público, seja música clássica, seja música de trilha de filme, seja... Né, Parabéns para Você, Pantera Cor-de-Rosa, né? Que já está no imaginário popular, né? E aí foi massa porque eu percebi que era muito mais interessante, porque as pessoas começavam a querer identificar a música. E fixa ali, né? Do que você conhece... Não tem quem não conheça a música, que escute, que não cantarole, que não chegue junto. Que não né? leve a uma memória de um momento de vida, né? Com certeza. Na época desse filme, essa música eu escutava quando eu era criança, adolescente, enfim. Né? E aí o processo, né? E aí, durante um tempo, as minhas intervenções, eu fiz muito esse trabalho de documentar o processo, né? Porque enquanto arte urbana, ele pode durar 1 hora, 10 anos. 10 anos, né? Ninguém sabe o quanto de tempos que ele vai permanecer, mas enquanto vídeo ele tem essa possibilidade de registro documental, como também de difusão, né? Como também de você estar fazendo com que mais pessoas acessem, né? Coisa massa, cara, que coisa incrível. E aí a gente ficava com as câmeras escondidas. E o sorriso, né? A felicidade E o improvável, né? Você vai atravessar um sinal e acha bem delicado, né? Tá uma coisa ali que se você não se atentar, você nem vê. Aí na Avenida da Universidade? No cruzamento ali da Avenida da Universidade com a 3 de Maio. Um lugar mágico, né? Isso aí, reitoria, Escola de Arquitetura e o Malc aqui do lado de cá. Tá na esquina do Malc aí. Maravilha. Ainda está lá ou... Não. Está mais não? Não, acho que quebrou e eu fui e tirei. Mas passou um tempão, Maravilha. Foi uma primeira experimentação aí. Essa questão do... Olha, incrível. Está lá na Leonardo Leal, né? Esteve, né? Esteve. Estava lá na exposição do Mário Sanders. Novena, convidou alguns artistas, Isso. né? E aí é um trabalho de uma pesquisa mais atual, que E o Novena foi uma exposição que o Mário fez ligado a toda a questão das novenas, né? Lá do Aquiraz e tal, da vivência dele no Aquiraz, mas que são novenas que acontecem em todo o Nordeste, né? Em algumas outras capitais. Isso. E aí ele me convidou e é um tema que eu tenho uma afinidade bem legal, essa coisa do espiritual, do cristianismo, é algo que me toca bastante. E aí eu criei esse trabalho, criei 2 trabalhos, esse foi um, que esse daí é o... E tem um que eu acho que, não sei... Sagrado é o Coração. Tem um que está com... esse é o Sagrado Coração. Sagrado é o Coração. E tem uma cruz com umas formigas... É o Doçura, né? Doçura. Esse daí esse aí, né? Pronto.
o Doçura, ele tem eu peguei a formiga como elemento, né, que tem um cuidado coletivo, que elas trabalham uma pelo bem dos outros, né, e a cruz como esse símbolo, né, de tortura, mas ao mesmo tempo um símbolo de redenção, um símbolo de renovação. De renovação, né, e um caminho que existe dentro dessa cruz a um lugar de purificação, né? Entendi. E a formiga que procura a doçura, que está procurando o caminho, né? Olha, outro... Aqui está na Praia de Iracema, fica ali no aterrinho, né? Uhum. Esse trabalho é incrível, Grude. Esse trabalho é lindo. Esse trabalho ele é uma releitura de um trabalho de um artista mexicano que veio ao Festival Concreto, que foi um coração que ele fez de madeira, que permaneceu alguns anos também nessa praia, até uma ressaca que veio e desnudou ele, no momento que ele caiu, e antes que a gente chegasse para recuperar, a prefeitura tirou, e eu busquei, a prefeitura desmanchou e foi para o lixo, a gente não conseguiu recuperar a escultura. E aí, num projeto do Centro Cultural Dragão, do Instituto Dragão do Mar, né, junto com os internos do Sistema Socioeducativo, que foi por onde foi feito o primeiro coração. O primeiro coração foi uma parceria do Festival Concreto junto com o SEAS, né, que é o Serviço Social de Assistência aos Jovens Infratores. Então, o artista mexicano ele fez uma imersão dentro do sistema socioeducativo, onde 5 jovens trabalharam com ele, foi bem bonito. Que maravilha. E criou esse coração de madeira, e aí veio o segundo momento como momento de resgate. Simbolismo muito forte, né? Aí eu acionei o artista não podia vir devido à agenda dele já estar comprometida para aquele período, e era um projeto que tinha que ser feito naquele período. E aí eu mesmo falei com ele, não, faz tu. E aí eu fiz, inspirado no dele, mas puxando para uma linguagem mais minha, né? Ficou incrível, né? Ficou incrível. Grude, o que é que tem aí de projeto? Fora o concreto é anual? Concreto é anual, a ideia é que seja, né? Desde a criação, a gente só teve um ano que a gente não conseguiu realizar, que foi o ano da Copa do Mundo, porque não tinha como recursos para outra coisa que não fosse a Copa do Mundo, né? Então, sugou tudo. Em 2014 a gente não conseguiu realizar. Depois disso, todo ano a gente vem fazendo, né? Esse ano a gente está trabalhando para fazer em novembro. Novembro? Vai ser aonde? Já sabe? A gente está trabalhando para fazer no Aquário de Fortaleza. No Aquário? Maravilha. O Aquário, na Praia de Iracema, né? O Aquário ele vai ser um campus da UFC, né? E nós seremos a primeira ação cultural antes que se comece as obras, né, adaptação da estrutura. O concreto vai chegar lá para fazer uma ocupação e as pessoas poderem conhecer aquela estrutura que é incrível, que é Eu fiz essa semana uma visita guiada lá e fiquei impressionado com a qualidade que, assim, esse tempo todo que ficou abandonado, né, que ficou parado as obras devido a N questões questões políticas, né? Enfim. Mas a estrutura está perfeita. Assim. E o governo está de parabéns por ter escolhido a educação e a cultura para ocupar o aquário, né? E o concreto vai fazer como foi feito lá no navio com o prisma reverso, né? De jogar luz. O reprisma, né? Vai ser tipo um novo reprisma, né? Isso, né? As pessoas poderem adentrar nessa estrutura que eu acho que todo mundo tem uma curiosidade. Faz tempo que a cidade está ansiosa para ocupar o aquário, né? E nada melhor do que com a arte, né? É um ponto polêmico, porque é um equipamento que já gerou muita discussão quanto à sua legitimidade, quanto à sua, né, mega ideia, mega, né, essa questão do turismo, enfim. E que está encontrando mas ao seu mesmo caminho. tempo, mas é isso, né? É o que existe e que bom que está sendo dado Tem que ter solução, né? Um destino e legal, para a né? arte e para a cultura, né? Para a universidade, para a universidade. E tendo esse abre alas, que é o Festival Concreto. E a UFC sendo super parceira nisso, porque foi um projeto que eu tentei,
antes da UFC, e quando eu vi que foi noticiado que o UFC... Opa! Aí, agora é a hora. E aí deu certo. Porque eu levei em várias instâncias e todo mundo, não, aí não dá. Não vamos mexer. Enquanto né? o aquário ia ser só aquário, ia ser para iniciativa privada e tal. A gente ocupou alguns espaços assim abandonados e fizemos um trabalho de não foi restauração, mas foi pelo menos uma requalificação, uma espécie de reforma. Nova luz, né? Dá uma luz, né? A gente fez isso nas caixas d'água lá do Benfica, aquelas ali onde fica a faculdade de Direito. Ficaram incríveis. Né? E houve, durante um tempo, uma ocupação pelos alunos, pelo CA. A gente fez também na Praça Coração de Jesus, que na época estava abandonada. Entendi. Então, a gente já tem um pouco fez no Farol do Mucuripe, a primeira edição do Festival Concreto, a gente pintou o Farol do Mucuripe, que deu muito blá blá blá, porque muitas pessoas vieram reclamar que a gente não poderia ter pintado o Farol do Mucuripe. E já passou 11 anos e o farol já caiu, a torre já caiu, né? Assim, continua se acabando, né? Assim, Então, os puritanos da época que foram lutar porque não podia, que é um patrimônio Mas a arte que já estava tombando, que hoje está quase por si todo tombado, e pasmem, é o nosso símbolo do Estado, né? Está lá no brasão, está lá na nossa bandeira. E a galera não está nem aí. Na real, não, é um lugar que não interessa para a elite da cidade, né? É um lugar que e favela, nem querem deixar que a arte comunidade chegue junto, né? E nem querem deixar que a arte mas eu acho que foi super importante, sabe, assim, porque depois que a gente fez essa intervenção, algumas ações aconteceram lá. Entendi. Não só porque fizemos a intervenção, mas eu acho que ajudou a potencializar que as próprias pessoas... Então, existiu lá o Cine Mara Hope, o Cine Farol, né, que eram projeções de cinema que aconteceram lá, festas com radiolas, com grupos tocando. E a arte é para isso, né, Grude? Né? A arte tem que chegar chegando e tem que questionar. Né? A arte não é só para questão estética e tal, a arte é um principalmente grito. Quando você vai falar de arte urbana. Isso, né? A arte é um grito. Apesar de hoje a gente ter na arte urbana, aí volta para aquela conversa do nosso papo do grafite e a pichação. Né? O grafite, ele vem, assim como a pichação, né? Ele vem de um lugar de se afirmar, de questionamento. De um contexto que, bom, por que é que essa marca de refrigerante pode estar aqui e o meu nome não? Né? Por que é que legitima muito mais a venda do que o ser, né? Do que o ser humano? E aí esse lugar de contestar, de apontar os problemas, né, para se encontrar soluções, de poder estar, de certa forma, estar ali, sendo essa arte como ela tem que ser, né? Chacoalhar, né? Porque eu acho que dentro das linguagens que a gente tem hoje, eu acho que a arte urbana ela ainda permanece fiel ao que se propõe, né? Ao grito de questionamento, né? Mesmo a gente tendo artistas totalmente ligados essência, né, apenas à estética, apenas à decoração, né, a ter uma coisa muito mais... Mas a essência do grafite é essa da crítica, né? Sempre tem. Tem um artista de São Paulo, o Binho, que ele fala que o leão, mesmo estando dentro de uma jaula, ele continua leão. Então, assim, Valeu. E o festival ele tem um pouco disso também, de sempre a gente tem dentro dos artistas que a gente convida, né, do nosso line-up, como chama, artistas que têm um caráter mais politizado, né, que têm um caráter mais... Porque o festival ele também tem essa função, para mim, né, ele tem essa função formativa. Então, com certeza. Toda a curadoria que fazemos, tem muito essa questão da gente estar trazendo artistas de diferentes vertentes. Então, a gente tem um artista que é mais abstrato, a gente tem um artista que é mais figurativo, a gente tem um artista que tem uma pungência mais de decoração, outro que é mais político, exatamente para dar um recorte o mais fiel do que está rolando, né? No privilegiar, tentar ser o mais... Não é só o que eu gosto, sabe? Também que é o que a gente tenta fazer aqui no Hashtag Arte. Sim. Dar um recorte o mais abrangente possível. É difícil, né, Grude? É difícil. Mas o mais abrangente possível para mostrar para a galera como é que a arte está funcionando. Né? Não, é todas difícil. As vertentes. Eu já tive um lugar que a gente ia fazer uma edição que uma das lideranças falou, eu não gosto de arte
abstrata, e eu não quero arte abstrata nas nossas paredes. E eu tive que explicar que, olha, não, da mesma forma que eu tive que explicar... Conseguiu colocar arte abstrata? Não, por incrível que pareça, a gente não conseguiu fazer essa liderança, todas as lideranças, essa liderança chegou na derradeira reunião e a gente teve que relocar o lugar que a gente ia fazer. Não deu lugar para abstração, não rolou. Pois é, foi. Maravilha. E é isso, né? A gente tem também que entender e atender, né? Claro. E aí você tá na rua, você está no urbano, né? Tem essas questões políticas e urbanas e tal, né? Mas é isso. Eu acho que a arte pública, a arte urbana, ela tem esse caráter. Essa função. Por vezes ela se torna muito direta, porque ela tem esse caráter de estar apontando, né? Então, alguns críticos, alguns estudiosos, alguns curadores acham ela menor por isso, porque ela é muito didática, né? Então vai para cima, vai muito reto, força, né? Mas por outro lado, ela tem também essa função que muitas linguagens não conseguem, né? Perderam, né? Ao longo do tempo, devido a essa domesticação da arte, né? Do mercado, né? de galerias, de museus e tal, não sei o quê. Então, o grito vem da rua, né? O grito geralmente vem da arte urbana, né? Poder ao povo, né? Grude, muito obrigado. A gente podia ficar aqui, ter muito tempo batendo papo, né? Massa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas esculturas, parabéns pelo grafite, parabéns pelo concreto, né? E continue com essa sua força aí, jogando arte nos muros, nas esculturas e na casa da galera, porque com certeza tem grude na casa da galera, ou com o olhar que você tem na cidade, trazendo para a sua casa, ou mesmo com os objetos, as obras de arte que são adquiridas. Maravilha. Massa demais. Muito obrigado. Eu que agradeço e vida longa. A hashtag arte. Massa demais. Hashtag arte com Narcélio Grude. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Show de bola, cara. Bom demais. Valeu.